Hoje vamos examinar de perto o setor elétrico brasileiro, um tema que gerou bastante ruído nos últimos dias. Com certeza. E o ponto de partida para nossa conversa foi uma notícia que realmente chamou a atenção, né? Exato. As ações da Taesa, uma das gigantes do setor, caíram quase 4% depois que uma grande instituição financeira reforçou uma recomendação de venda para os papéis. Exatamente. E esse tipo de movimento do mercado é tipo um convite para a gente olhar além da manchete. Não é só sobre uma empresa, é um sinal sobre o humor do mercado com o setor inteiro. Essa é a nossa missão aqui. Queremos entender a fundo o que está por trás dessa recomendação. Vamos, claro, olhar para a Taesa em detalhe, Uhum. mas também abrir um mapa e navegar por todo o setor elétrico, geração, transmissão, distribuição, para captar o cenário completo. A ideia é decifrar os números, as projeções, os fundamentos. E ter uma visão clara dos riscos e oportunidades. Perfeito. Então vamos direto à fonte da polêmica. Essa recomendação de venda para a Taesa, qual é a base do argumento? Olha, o argumento central, em poucas palavras, é sobre o preço. A análise sugere que a ação está esticada. Certo, vamos desempacotar isso. Qual é a lógica exata por trás dessa afirmação? Dizer que algo está caro pode ser muito subjetivo, né? Sim, mas a análise é bem específica. Eles estabeleceram um preço-alvo de R$ 38 por ação. 38. Isso. E para chegar nesse valor, a análise já incorpora um novo cronograma de investimentos da empresa, o CAPEX, e também a receita extra que esses projetos devem gerar. Que seria de quanto, mais ou menos? Algo na casa de R$ 400 milhões em receita anual permitida, a famosa RAP. O ponto crucial é que, na visão deles, o preço atual já reflete todo esse otimismo. Ou seja, para a ação chegar no preço-alvo que eles calcularam, ela precisaria, na verdade, cair. Caíram 6%, exatamente. E aqui é que a história fica realmente interessante. Porque na mesma análise que recomenda a venda, o relatório elogia a Taesa como uma excelente opção para quem busca renda passiva. Sim. Isso parece uma contradição gritante. Como pode ser uma boa geradora de renda e, ao mesmo tempo, uma recomendação de venda? Essa é a chave de todo o debate. Pensa nisso como se fosse avaliar uma casa. Ok, A recomendação de venda é como um corretor dizendo: olha, o preço do imóvel nesse bairro está super valorizado agora, não espere que ele dobre de valor no próximo ano. É uma análise focada na valorização. entendi. Focada no preço do ativo. Exato. Já o elogio aos dividendos é como dizer: mas nossa, o aluguel que essa casa gera é fantástico e consistente. Que analogia perfeita. Então são duas verdades que coexistem. Não seria um bom negócio para especular no curto prazo, mas um ótimo ativo para gerar renda no longo prazo. Exatamente. A projeção da própria análise é que a Taesa entregue um rendimento em dividendos entre 8% e 11% ao ano até 2031. O que é um retorno muito significativo. Muito. Então fica claro que a recomendação de venda foca na cotação do momento, sabe? Enquanto a qualidade da empresa como geradora de caixa e de renda para o acionista é inquestionável até para eles. São duas lógicas distintas se chocando. Entendido. Mas isso me faz pensar. Essa percepção de preços esticados é um problema só da Taesa ou é um sentimento geral para o setor elétrico? É um sentimento bem mais amplo. Um relatório recente do BTG, por exemplo, joga um pouco de água fria no otimismo. Ah, é? Sim. Depois de uma valorização muito forte, a expectativa de retorno para o setor em 2026 está em queda. Eles usam uma métrica chamada taxa interna de retorno, real, a TIR, Certo, a TIR. que basicamente mede a rentabilidade esperada de um investimento. E no momento, a TIR média do setor está abaixo do nível que eles consideram historicamente atrativo. O que sinaliza o quê? Um aumento no risco. Um aumento no risco de manter as ações nesses preços, exatamente. Mas espere um pouco. O setor não vinha de um período bem ruim antes dessa alta recente? Parece que a memória do mercado é curta. É um ponto excelente, e a própria análise reconhece isso. Eles chamam o ano de 2024 de uma anomalia. Anomalia. Por quê? Naquele ano, o índice do setor elétrico na bolsa chegou a despencar mais de 20%.
Isso, claro, criou oportunidades gigantes para quem teve estômago para comprar. Entendi. Então, a alta de quase 60% que a gente viu no último ano. É vista mais como uma correção desse pessimismo exagerado do que como um reflexo de resultados espetaculares das empresas. Então, o que o mercado está nos dizendo é que, mesmo num setor conhecido pela estabilidade, a euforia pode criar armadilhas. A pergunta agora não é por que subiu tanto, mas será que a correção passou do ponto? Essa é a reflexão central. O mercado simplesmente ajustou os preços que estavam deprimidos e talvez tenha se empolgado um pouco no processo. Certo. Se o cenário geral é esse, de cautela, vamos então navegar pelos subsetores. Se a geração parece morna e a transmissão tem o menor retorno, a lógica nos levaria a olhar para a ponta final da cadeia. É na distribuição que o mercado está apostando suas fichas. A análise sugere que sim. A distribuição parece ser o segmento melhor posicionado no momento, mas com perfis de investimento bem distintos. Como assim? De um lado, temos a CEMIG, com recomendação neutra, mas ainda com potencial de valorização de 14% e uma TIR de 9%, o que é considerado bom. Ok. Do outro lado, temos as teses de crescimento. A Energisa, por exemplo, é apontada como a de maior potencial de retorno, mas o foco é quase todo na valorização da cotação. E os dividendos? A projeção é baixíssima, algo em torno de 1% em 2026 e 2% em 2027. A Equatorial segue uma linha parecida, muito focada em crescimento. E no meio disso tudo, um ponto que salta aos olhos nos relatórios é a menção à Light, que teoricamente teria o maior dividendo do setor. Isso soa quase absurdo para uma empresa em recuperação judicial. Sim, aqui é preciso acender um grande alerta de pensamento crítico. Essa projeção é mais uma aposta, uma expectativa, do que uma realidade concreta, sabe? E tem um contexto aí, né? Tem, e é fundamental notar que a instituição que elaborou esse relatório, o BTG, se tornou um dos maiores acionistas da Light. Ah, então existe um interesse direto. Exato. Existe a possibilidade de a empresa sair da recuperação judicial e voltar a ser uma boa pagadora de proventos, claro. Mas o interesse direto do analista no sucesso da empresa é um fator que não pode ser ignorado. É um contexto crucial. Agora, voltando aos outros segmentos. Como fica a fotografia da geração e da transmissão? Na geração, também vemos perfis diferentes. A Axa Energia, a antiga Eletrobras, tem recomendação de compra com um potencial de 20%. E qual a tese para ela? A tese aqui é uma combinação dos ganhos de eficiência da privatização com um bom pagamento de dividendos. Já empresas como Auren, apesar da recomendação de compra, têm um potencial menor, de 6%. E tem um detalhe importante aí, né? Tem. Dividendos esperados só para 2027. E gigantes como Eneva e Engie são vistas com potencial baixo. A TIR da Engie é de apenas 6%. A média do setor de geração todo fica em modestos 6,5%. E na transmissão, o segmento da Taesa, o cenário é ainda mais desafiador? Sim, a transmissão é o segmento com a menor TIR geral, segundo as análises. A única com recomendação clara de compra é a Alupar, com uma TIR acima de 9%. E as outras? A ISA CTEP tem recomendação neutra, com um preço-alvo de R$ 26,90 e uma TIR de 6%. E a Taesa, como já vimos, é o destaque negativo, com recomendação de venda e uma TIR projetada de apenas 4%. Certo, essa visão comparativa ajuda muito a entender o humor do mercado. Mas vamos voltar o nosso foco para a Taesa, porque apesar de todas essas recomendações baseadas no preço da ação, a análise fundamentalista de longo prazo parece contar uma história completamente diferente. Completamente. É como se estivéssemos falando de duas empresas distintas. Se olharmos para os lucros, por exemplo, a empresa nunca registrou um único prejuízo em todo o seu histórico na Bolsa. Nunca? Nunca. E não só isso, ela apresenta um crescimento consistente de receita e lucro no longo prazo. O mercado pode apontar as dificuldades que quiser, mas os números mostram uma companhia que se provou resiliente. E quando o assunto é rentabilidade, como ela se posiciona? É uma das mais rentáveis do setor. O seu retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI, está atualmente acima da sua própria média histórica.
E se compararmos com uma concorrente direta como a ISA-CTEP, a Taesa tem uma vantagem de cerca de 5 pontos percentuais em rentabilidade. Mas o que realmente atrai o investidor para a Taesa sempre foi uns dividendos, certo? Sem dúvida. Esse é o grande diferencial da Taesa, não só no setor elétrico, mas em toda a bolsa. A média histórica de pagamento de dividendos da empresa está acima de 10% ao ano. E é importante frisar que são pagamentos recorrentes, né? Exato. Vindos da operação, não de eventos extraordinários como a venda de um ativo. Mesmo nos últimos anos, quando ela reduziu um pouco a distribuição para financiar novos investimentos, o menor pagamento foi de quase 8%. O que ainda é um provento excelente. Para qualquer padrão excelente. E em relação ao preço? Olhando para um múltiplo clássico como o preço-lucro, ele nos diz que ela está cara? O preço-lucro nos diz o quanto o mercado está disposto a pagar por cada real de lucro que a empresa gera. Atualmente, a ação da Taesa negocia a 8 vezes o lucro. E a média histórica dela? A média histórica dela é de 7 vezes. O que isso nos diz? Que ela não está barata, de fato, mas também não está absurdamente cara. Está ligeiramente acima do seu patamar histórico. Ok, o quadro parece muito positivo, mas não podemos ignorar o elefante na sala. Há um ponto de atenção muito claro, que é a dívida da empresa. Sim, este é o principal ponto negativo e o que gera mais preocupação. A alavancagem, medida pela relação entre a dívida líquida e o EBITDA. Que é uma medida da geração de caixa, para simplificar. Exato. Essa relação está em 4 vezes. Isso significa que a dívida líquida da Taesa é 4 vezes maior que sua capacidade de gerar caixa em um ano. Espere um pouco, 4 vezes o EBITDA soa alarmante. Na prática, isso significa que a empresa pode ter que escolher entre pagar o acionista e investir no futuro. Onde está o ponto de ruptura? Essa é a pergunta que o mercado está se fazendo. A média histórica da empresa já era alta, acima de 3 vezes, mas nos últimos 4 anos esse indicador ficou consistentemente na casa de 4. É um desafio gigantesco, então. É, porque ela precisa equilibrar 3 pratos ao mesmo tempo. Reduzir essa dívida, fazer os investimentos altíssimos que já estão contratados para os próximos anos e, ao mesmo tempo, continuar sendo a grande pagadora de dividendos que a tornou famosa. Essa é a equação que deixa o mercado com um pé atrás. Com base em todos esses fundamentos que discutimos, como podemos traduzir isso em um valor de referência para a ação? Existem ferramentas para isso? Sim, existem algumas metodologias que nos ajudam a criar uma baliza, sabe? Lentes diferentes para tentar enxergar o valor real de uma ação. Uma delas é o chamado preço-teto, que foca exclusivamente nos dividendos. E como funciona esse cálculo? Se pegarmos a média de dividendos pagos pela Taesa nos últimos 4 anos, que foi de R$ 3,63 por ação, e dividirmos por uma taxa de retorno mínima de 6%, chegaríamos a um preço-teto de R$ 60. R$ 60. É um valor muito acima da cotação atual. Exatamente. E mesmo sendo mais exigente. Digamos que, por conta do risco da dívida, quem investe quer um retorno de 8% ao ano. Mesmo nesse cenário, o cálculo do preço-teto levaria a R$ 45 por ação. O que ainda daria uma margem de segurança de uns 10% em relação ao preço de hoje. Isso mesmo. E existe outra forma de calcular? Para não depender apenas dos dividendos? Sim, podemos usar a famosa fórmula do preço justo, popularizada por Benjamin Graham. Essa fórmula é um pouco mais completa, pois leva em conta o lucro por ação e o valor patrimonial. E qual o resultado por essa métrica? Usando os números atuais da Taesa, o cálculo do preço justo resulta em R$ 50 por ação. Ou seja, 2 metodologias diferentes apontam para um valor intrínseco superior à cotação de mercado. O que nos leva ao dilema final. Temos toda essa alta recente, temos as recomendações de venda, mas também temos os cálculos de valor que sugerem que a ação ainda tem margem. Então, qual é a reflexão que fica? Vender ou manter? Aqui é fundamental separar as coisas. Existe a lógica do mercado financeiro, que vive de valorização, de taxas, de giro de carteira. E existe a lógica do investidor de longo prazo. Exato, que busca o acúmulo de patrimônio e a geração de renda. São objetivos completamente diferentes. E como isso se aplica na prática para quem está com essa dúvida? Vender uma ação apenas porque ela subiu pode ser muito prejudicial. Quem vendeu Taesa R$ 35 porque ouviu que estava cara, por exemplo,
deixou de participar de uma valorização expressiva que veio logo em seguida. Por outro lado, o oposto também é um erro, né? Também é um erro. Ignorar uma alta forte e não reavaliar a posição. A pergunta a ser feita é: os resultados da empresa e as perspectivas futuras justificam esse novo patamar de preço? Então a decisão de vender ou não deveria estar sempre atrelada aos fundamentos e não à cotação. Perfeitamente. A venda faz todo sentido se uma análise séria concluir que os fundamentos da empresa se deterioraram. No caso da Taesa, apesar do grande desafio da dívida, os fundamentos de rentabilidade, lucratividade e a capacidade de remuneração, eles não parecem ter se alterado drasticamente. Para amarrar tudo, então, temos um conflito claro. De um lado, o mercado financeiro, com sua visão de curto prazo, aponta para uma cotação esticada e recomenda a venda. Do outro, os dados históricos e os fundamentos mostram uma empresa lucrativa, rentável e uma excelente pagadora de dividendos, mesmo com desafios conhecidos. A síntese é essa. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma provocação. Em um setor como o elétrico, que passou por essa grande correção de preços, onde reside o maior risco? Boa pergunta. É em manter na carteira uma ação que os analistas consideram cara, mas que gera caixa e distribui renda de forma consistente, ou o maior risco está em buscar a próxima grande oportunidade em empresas com maior potencial de valorização na teoria, mas que ainda não provaram na prática sua capacidade de remunerar o acionista no longo prazo. Vamos dar uma olhada rápida no que está acontecendo no setor elétrico brasileiro, com um foco especial na empresa Taesa. Então, o mercado de energia anda bem agitado, e o motivo principal é a Taesa. Sabe por quê? Análises recentes recomendaram a venda das ações da empresa. E isso acontece bem no momento em que todo o setor está passando por uma reavaliação. Primeiro, vamos ao panorama geral. A expectativa de retorno para as empresas elétricas parece estar diminuindo para 2026. Aquela forte valorização que a gente viu foi mais uma correção de perdas do que um salto nos resultados, sabe? Segundo, as análises de cada empresa. No segmento de transmissão, a Aulupar é a única com recomendação de compra. Já a Taesa, para ela a recomendação é de venda, com uma projeção de queda de até 17%. Enquanto isso, lá na geração, a antiga Eletrobras se destaca, com potencial de valorização de 20%. E, finalmente, o grande dilema da Taesa. O ponto mais negativo é a alavancagem, que está bem alta. Pensa só, a dívida é 4 vezes maior que a geração de caixa da empresa. Por outro lado, ela é historicamente uma ótima pagadora de dividendos. Análises de preço justo indicam um valor de R$ 50 por ação, e o preço-teto varia ali, entre R$ 45 e R$ 60. Resumindo, o setor elétrico exige mais cautela, e a Taesa é aquele conflito clássico para o investidor, pesar o risco da dívida alta contra um histórico forte de dividendos. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.